Vamos lá, galera, bora falar de Mengão aí hoje, né? Segunda-feira, semana decisiva aí para o Flamengo na Libertadores. Não pode perder em hipótese nenhuma para a LDU no Maracanã ou empatar, tá, mano? Caso isso aconteça, o Flamengo tá praticamente eliminado da Libertadores. Então vamos focar aí no Mengão nessa semana aí, trazer alguns cortinhos para vocês aí do José Boto, falando aí do Arrascaeta, né? A galera vem aí especulando aí, usante, né? Que o Flamengo não quer renovar com a Arrascaeta, não tem nada disso, galera. O próprio diretor do Flamengo vai estar falando aí, tá? Temos também o Vene Casagrande trazendo informações de 11 nomes que o Flamengo está mirando e também o Flazoeiro aí trazendo muita informação do Malvadão. Beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal aí para estar apoiando. Vira e mexe aqui. Nessa semana trarei informações sobre o Flamengo e estaremos fazendo o react de Flamengo e LDU na quinta-feira. Vou só arrumar o horário para vocês aqui. Na quinta-feira, 9h30, tá? Vamos estar fazendo react com vocês aí. Então, show de bola, galera! Mais uma vez, se inscreve para estar apoiando, deixe seu like. Saudações e bora acompanhar. O Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são prioridades. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros, que a única prioridade que temos é do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer, sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar-se de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são de jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberem, isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós achámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube, tá? Eu tenho visto, e eu vou até falar sobre isso aqui. Então, esse papo furado aí, mano, que o Flamengo tá fazendo distrata do Arrascaeta, que não quer. Papo furado dos Zante aí, querendo criar mais crise no Flamengo desnecessário, mano. Então, o torcedor não caia nisso. E, inclusive, agora o Flazoeiro aí vai estar falando também sobre a crise que eles querem criar para cima do Felipe Luiz, tá? Jorge Jesus está no mercado e alguns torcedores aí também querendo criar mais crise desnecessária no Flamengo. Acompanhe. Um movimento que está se levantando no meio da torcida do Flamengo pela demissão do Felipe Luiz. Vai demitir o Felipe Luiz, vai contratar quem? Ah, Flazoeiro, contrata o Mister. Ele vai querer vir? Você acha que ele vai querer vir? Você acha que ele vai querer voltar para o Flamengo? Você acha? Não, de verdade, você acha que ele vai querer? Ah, mas aí demite e depois vê. Aí demite e ele não quer vir. Como é que fica essa situação? Como é que fica isso? Então, assim, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz em si, assim, ele tem alguns erros. Nos últimos jogos, talvez demorou para substituir, uma insistência errada aqui, outra insistência errada ali, mas estão se criando ou está se criando um clima para minar o Felipe Luiz. E isso não é só no meio da torcida, isso é de dentro do Flamengo, porque tava um tempão sem vazar a escalação, um tempão não vazava, um tempão. Aí o Flamengo perdeu, o Flamengo empatou, aí começou um monte de coisa, aí sábado, antes do jogo, já vazou a escalação do cara. Isso aí são movimentos para poder minar o cara dentro do clube. Flazoeiro, você tá defendendo? Eu não tô defendendo, eu tô explicando o que tá acontecendo. O Flamengo ganha de 1-0 e tem gente pedindo a demissão do Felipe Luiz. O Palmeiras ganha de 1-0 e tem gente dizendo que o Abel é ídolo do Palmeiras, que é o melhor técnico do mundo, que tem que ir para a seleção brasileira. Quando não é assim. Não é assim. O Palmeiras joga mal e ganha. O Palmeiras direto joga mal e ganha. E fica todo mundo lá. Ai, o Palmeiras. Ai, o Abel. Aí se o Flamengo joga mal e ganha, tem que demitir técnico, tem que mandar jogador embora. É fora todo mundo. Não é assim. A gente, nós rubro-negros, nós, tô falando de nós aqui.
Nós temos que valorizar as nossas vitórias. Nós temos que... Ganhamos, beleza, ganhamos. Agora, se perder, a gente vai criticar. É igual quem tá... Exatamente isso aí, mano. Exatamente isso aí. Criticar não tem jeito. Por exemplo, insistir no Léo Pereira. Tá ligado? O cara tá na fase mal, deixa o cara um pouco no banco, depois o cara volta até mesmo pra blindar o cara. Porque se contra o Cetal Córdoba tivesse marcado aquele pênalti da mão do Léo Pereira, praticamente a torcida do Flamengo não ia mais perdoar o cara, pô. Aí realmente teríamos um problema. Porque os caras iam pegar no pé dele até não querer mais. E muito provavelmente ele não conseguiria jogar mais no Flamengo. Então, de crítica, ninguém está livre de ser criticado. Agora, pedir pra sair é maluquice, pô. Feira. Se empatar ou perder, a gente vai criticar, porque não é admissível um time de R$1 bilhão por ano sair na fase de grupo da Libertadores. Isso não é admissível, isso não pode ser normalizado de maneira nenhuma. Agora, se ganhar, a gente tem chance de se classificar, inclusive em primeiro. A gente vai ter chance de se classificar, inclusive em primeiro. Então vamos comemorar, gente. Poxa vida. Vou dizer uma coisa. Os caras lá, o Palmeiras ganhou de 1-0, rapaz, parecia, eu tava vendo, parecia que tinha ganhado o título do Super Mundial de Clubes. Palmeiras e Mundial não combinam, né? Então, Contra tudo, contra o Palmeiras todos. venceu, voltou para a liderança do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, nesse momento, é o segundo colocado. Quero que você coloque aqui nos comentários uma avaliação sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. O que você está achando do trabalho do treinador? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação do Atlético Mineiro, porque a informação que o Paparazzo trouxe é que uma fonte ligada à diretoria do Atlético passou para ele que os representantes que teriam entrado em contato ali com os representantes do Matheus Gonçalves. A proposta oferecida como salário e tempo de contrato agradou o staff do jogador, que deve aí tentar, agora na janela do meio do ano, trazer uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves já saiu do Flamengo, ele teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino, até uma boa passagem, o Red Bull Bragantino não quis comprar ele voltou para o Flamengo, foi utilizado ali pelo Tite, é utilizado ali pelo Felipe Luiz de vez em quando e tal, a torcida cobra muito mais oportunidades e mais chances para o Matheus Gonçalves, mas o jogador não vem recebendo essas oportunidades. A informação é que os seus empresários, vendo que ele não está recebendo tanta oportunidade assim, quer vender o jogador, quer negociar o jogador, quer tirar o jogador do Flamengo para que o jogador ele consiga ter mais chances, ter mais oportunidades. Essa é a ideia dos empresários. E o Atlético Mineiro havia procurado os empresários do jogador na intenção de formalizar ali um projeto e trazer uma proposta para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre a situação do Luiz Araújo e o Pedrinho BH. Então, eu trouxe a informação aqui na semana passada que lá no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o Pedrinho ele teria procurado ali o Boto e teria falado com o Boto sobre a possibilidade de levar o Luiz Araújo lá para Belo Horizonte, lá para jogar no Cruzeiro. Ele falou que gostava muito do jogador e que queria o jogador. A informação que o Jorge Nicola trouxe é que o Flamengo até aceitaria negociar, né? A ideia do Cruzeiro era mandar para cá o Wallace e o William e o Flamengo trocar ele com o Luiz Araújo. Porém, o Flamengo ele queria 100 milhões de reais. Apenas isso. 100 milhões. Tá grana, hein? É isso. Assim, ó, a gente não quer trocar. Se for para negociar, a gente quer vender. E aí o Flamengo pediu 100 milhões de reais na negociação pelo Luiz Araújo. Só que a situação do Luiz Araújo é a seguinte, ele não vai poder ir mais, porque jogou o 7º jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que poderiam sair do Flamengo para atuar no futebol brasileiro, tá ficando cada vez menos, porque o Luiz Araújo, 7 jogos pelo Brasileiro, Michael, 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Cebolinha não, o Cebolinha tem menos. Então, assim, as opções, né, para ser negociados dentro do mercado interno está ficando cada vez mais escassas, porque os jogadores estão completando aí
os sétimos jogos, os sétimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, e com isso vai diminuindo as possibilidades de poder atuar por outra equipe que disputa a Série A do campeonato. Então, tanto o Michael como o Luiz Araújo, se o Pedrinho BH quiser contratá-los, pode contratar. Porém, eles não vão poder jogar, pelo menos não nesse ano, né? Porque o Cruzeiro está fora da Sul-Americana e no Brasileiro já completaram 7 jogos pelo campeonato. Bom, gente, que vazaram aí nas redes sociais, jogadores que... É muito difícil o Pedrinho BH querer. Acredito eu que é muito difícil, né, mano? Contratar os caras para usar só no ano que vem. Muito provavelmente ele quer reforçar o Cruzeiro agora. Agora o Cruzeiro voltou a jogar bem, né? Depois que Dudu saiu, bancou o Gabigol ali. Os caras começaram a jogar bem. Conseguiram ganhar do Flamengo. Já ganhou, acho que a segunda ou a terceira seguida agora, goleando o Sport. Então ele deve estar querendo reforçar o elenco. Porque, querendo ou não, no final sempre a perna cansa ali da galera, né? Então ele deve estar querendo trazer reforço lá pro Léo Jardim. Mas enfim, o Flamengo tem que fazer isso mesmo, tem que dificultar, tem que ficar reforçando ninguém não. Quando o Flamengo tava na pindaíba, ninguém aí queria negociar com o Flamengo. Quando negociava, queria negociar sempre num valor absurdo. Então o Flamengo tem que fazer o mesmo. Tem essa de facilitar, reforçar rival, principalmente se for rival direto ao título, né? Tem essa de ficar ajudando, não. Quer, se vira. Se não quer, tchau, obrigado. E tem que ser dessa forma aí mesmo. Vamos ver aqui o Vene Casagrande. Estão na mira do Flamengo. Para contextualizar, a Globo, a TV Globo, está fazendo uma série de matérias com pessoas responsáveis pelos scouts dos clubes cariocas. E aí, na matéria que fizeram com o Flamengo, com Andri, que é responsável pelo scout do Flamengo, em um trecho da matéria que a Globo exibe, dá para ver o computador do profissional do Flamengo aberto e ali o programa que eles utilizam para mapear jogadores no mercado, e dá para perceber os nomes que estão ali abertos como possivelmente alvos do Flamengo. E aí a Flá TT não perdoa, né? Os caras lá no Twitter já tiraram o print, deram o zoom. E os 11 nomes são Pedrinho, do Zenit, Josh Sargent, do Norvik, Vitão, do Internacional. Esse zagueiro aí, o Flamengo fez 2, 3 propostas na última janela de transferência, não conseguiu tirar do Internacional. Zé Lucas, do Sport, Malcom, do Al Hilal, Marcos Leonardo, do Al Hilal, Bento, do Al Nasser, Gabriel Pereira, do Copenhagen, TT, do Panathinaikos, Santino Andino, Godoy Cruz, Ezequiel Barco, Spartak de Moscou. Cara, Ezequiel Barco a gente vai lembrar porque já teve o nome especulado muitas vezes no Flamengo. Eu vou falar pra vocês, a maioria aí trabalhou com o Boto, viu? A maioria desses jogadores aí trabalhou com o Boto no Shakhtar Donetsk, mano. Então o cara deve confiar muito mesmo aí nesses jogadores aí para estar querendo trazer para o Flamengo. Malcom, essa galera aí, TT, a maioria, se eu não estiver enganado, trabalhou com o Boto no Schalke 04, mano. Schalke 04 não, perdão, Shakhtar Donetsk. E o Santino Andino, do Godoy Cruz, é um jogador que a Inter de Milão tem interesse nesse atleta, segundo a imprensa europeia. E aí eu quero saber de vocês, desses nomes aí, quem vocês aprovam, quem vocês acham que o Flamengo deveria tentar a contratação. Mas só contextualizando, gente, esses 11 nomes aqui que eu falei, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nomes, correto? Eles pertencem a uma lista de mais de 3 mil nomes, 4 mil nomes. É um programa que é responsável por capturar números de jogadores no mercado de outros clubes. Isso não quer dizer que o Flamengo abriu negociação, ou que vai abrir negociação, ou que de fato o Flamengo quer contratar. Não é assim. Inclusive, questionei uma pessoa do Flamengo sobre esses nomes, me garantiram que nenhuma negociação com nenhum desses 11 que estão aí. Então, fica essa observação para vocês. Mas aí vocês, torcedores, vocês têm o direito de dar a opinião de vocês aqui no canal Vene Casagrande. Quem desses 11 aí vocês gostariam de ver no Flamengo, que acha válido tentar a contratação, podem comentar à vontade aí. E eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Cara, o Zé Lucas tem uma curiosidade. Eu lembro que
eu estava conversando com um dos empresários dele, ele já foi do Flamengo na categoria de base, não ficou por causa do vigor físico, porque na ocasião achavam ele sempre assim, né? E tal. Isso acontece, por exemplo, o Pedro também não passou na base do Flamengo, não foi aproveitado. O Bruno Guimarães, se eu não me engano, a mesma coisa. Vários jogadores, gente. Cara, o Henrique, sempre assim. que foi vendido aí valor milionário pelo Palmeiras, passou na base do São Paulo, não foi aproveitado. E na boa, gente, isso não é um erro de visão de um profissional. Eles acertam muito mais do que erram. Imagina se a gente for fazer matéria e lembrança aqui de quantos jogadores eles não ficaram que de fato não deram certo. Então não é justo criticar um profissional que passou pelo Flamengo e acabou, entre aspas, dispensando o atleta e futuramente o Flamengo quer contratar esse jogador. Pelo menos é a minha visão. Ó, galera, outro clube europeu de olho em Wesley, informação que eu tive, Inter de Milão, entrou em contato com os representantes de Wesley, demonstrando interesse, consultando valores. Alexander Wesley. É um jogador que está aí na mira de vários clubes europeus. A gente já falou aqui do Manchester City. O Manchester City é sim um jogador que é sim um clube que deseja a contratação de Wesley e vai tentar a contratação, vai fazer proposta, mas a Inter de Milão também quer o Wesley. Então essa informação foi confirmada, inclusive, por uma pessoa do Flamengo, tá alto, hein? porque o Flamengo ficou ciente sim do interesse do Wesley. Por falar em clube europeu, jogador que pode ser vendido, Alcaraz entrou hoje em campo pela sua 6ª partida como titular e aí, teoricamente, ele bateria essa meta. Eu vou fazer uma meia-culpa, porque a todo momento eu informei aqui, e peço desculpas por isso, que a meta por compra obrigatória, e não só eu falei, né? A imprensa inglesa, vários jornalistas brasileiros também, todo mundo falando, inclusive gente cravando que ele fez a 6ª partida como titular, então ele vai ser comprado. Não, faço a meia-culpa, inclusive peço desculpa, porque apurando essa situação, o que me relataram no Flamengo foi o seguinte: Vene, na verdade, não são 6 jogos como titular. A meta é 11 partidas com tempo mínimo em cada uma delas. Isto definia o valor exato a ser pago. Não alcançar, isso significa que partiriam de um preço menor para a negociação. Só que há outros clubes interessados no Alcaraz. E nós não temos obrigação de vendermos pelo valor mínimo estabelecido. Então ele ainda não bateu a meta. O Flamengo me confirmou aqui que ele não bateu essa meta de compra obrigatória. Então ele continua sendo jogador do Flamengo, embora ele tenha feito essa 6ª partida como titular. Então essa pessoa do Flamengo, entre aspas, corrigindo a informação que foi vinculada por todo mundo, inclusive por mim, repito, faço uma meia-culpa, peço desculpa a vocês, e eu estou trazendo agora a real situação, porque ele jogando hoje como titular pela 6ª vez, entrei em contato com o Flamengo, e aí? E agora? Vocês confirmam e tal, não sei o quê? Mas aí me relataram que não, ele não bateu essa meta, ainda não. O Flamengo vai olhar, vai analisar os números para saber se está perto, se está próximo e como é que vai ficar essa situação. Enfim, a ver, a esperar, a temporada na Inglaterra está chegando ao fim e em breve a gente vai ter essa resposta sobre o Alcaraz. Mas lembrando, é um jogador que não faz parte dos planos do técnico Filipe Luís, não é porque ele passou alguns meses na Inglaterra que agora pronto, ele se encaixa no estilo de jogo na visão do Filipe Luís. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, o Flamengo deseja vendê-lo. Beleza, mano? Então isso aí, ó. Inclusive o Alcaraz saiu aplaudido, galera, da última partida aí pela Everton. Enfim, não teve tanta chance aqui no Flamengo. E que seja feito melhor tanto pro Flamengo, tanto para o Alcaraz, no caso do Alcaraz aí, tá? Aqui, galera, ó. Essa semana, quinta-feira, Flamengo muito importante na quinta-feira aí. Né? Não pode perder e nem empatar de jeito nenhum, tá? Flamengo enfrenta a LDU e depois o Táchira aqui, que é o último. Né? Obrigação, entre aspas, até golear, e nesse caso pode ficar todo mundo com 11 pontos, tá? Amanhã o Central Corda vai enfrentar o Táchira. Para o bem do Flamengo, o Táchira deveria vencer ou pelo menos empatar com o Central Corda. Mas se o Flamengo fazer o dever de casa, a gente está classificado. Beleza, mano? Deixe seu like, se inscreva, dá aquela moral. Saudações, muito obrigado a todos e valeu, manos!